meados de março, você notou as redes sociais em polvorosa. Longos textos declarando que se não fizéssemos nada, o fim estaria próximo. Filtros em avatares dizendo, salvem o planeta. Supostos especialistas, em seus 15 minutos de fama, afirmando que estávamos esgotando nossos recursos naturais. Abaixo-assinados exigindo que governos fizessem algo para evitar uma catástrofe iminente. Todo esse alvoroço era por causa da Hora da Terra, um movimento que pedia às pessoas para desligar as luzes por uma hora e demonstrar apoio à proteção do nosso planeta. 4 meses depois, você percebeu uma movimentação semelhante nessas mesmas redes. Justiceiros sociais proclamando que o capitalismo estava nos levando para o abismo. Gráficos mostrando que precisávamos de quase 2 terras para fornecer todos os recursos naturais que consumíamos. Uma folhinha de calendário com certo dia destacado em vermelho, mostrando que, naquele dia, havíamos cruzado uma linha perigosa. Toda essa movimentação porque, no final de julho, haveria o dia da sobrecapacidade da Terra, o dia em que ultrapassaríamos a capacidade de suporte do planeta. Tudo isso o deixou preocupado. Afinal, todos nós dependemos dos recursos naturais, sejam bens, sejam serviços. O meio ambiente nos oferece tanto bens naturais, como água, alimentos, madeira, combustível, fibras, remédios e precursores de produtos industriais, quanto serviços que ajudam a sustentar e a satisfazer a vida humana, como a preservação de enchentes e secas, a manutenção do solo, a polinização, o controle de pragas, a regulação do clima e a contemplação de belezas cênicas. Como ficará tudo isso se estamos esgotando rapidamente nossos recursos? Por causa desse discurso, ao comprar, digamos, um carro com os frutos de seu suado esforço, você ouve algumas pessoas ao seu redor o cobrando com veemência. Como assim? Vai continuar consumindo excessivamente ou está disposto a fazer sacrifícios? Graças a gente irresponsável como você é que estamos indo para o buraco. Mais uma vez, só encenação de virtude, que é usada como desculpa para dar mais poder a políticos. Será que eu sou uma pessoa tão má assim? Você se questiona. Só quero ir para o trabalho com mais conforto. Será que estou mesmo contribuindo para a ruína das próximas gerações? Calma, como diria o mochileiro das galáxias, não entre em pânico. Se não violar a autopropriedade de ninguém, não é preciso se sentir culpado por nada ao procurar melhorar seu bem-estar. Devido aos avanços fornecidos pelo mercado, e apesar das interferências estatais, as coisas não estão tão ruins quanto parecem. Na verdade, a situação está melhorando, ao contrário do que os arautos do fim dos tempos apregoam. O livro Mais por Menos, publicado em 2019 pelo engenheiro estadunidense Andrew McPhee, ilustrou bem como trocas voluntárias levam a uma utilização mais racional dos recursos naturais. McPhee argumentou que estamos vivenciando uma espécie de desmaterialização, não no sentido de que estamos usando menos itens, mas no de que as quantidades usadas de energia e de materiais, os recursos naturais que consumimos, estão diminuindo, mesmo com crescimentos populacional e econômico. Para exemplificar, o autor citou os Estados Unidos, em que o consumo de matérias-primas como madeira, cimento, cobre e alumínio se estabilizou ou diminuiu a partir do início deste século. Ele também mostrou que, embora a produtividade agrícola tenha aumentado no período, o uso de água, fertilizantes e terra caiu. Na última década, McAfee escreveu, enquanto a economia dos Estados Unidos cresceu 45% e sua população 8%, a energia consumida no país diminuiu em 2%. Essa tendência também aparece no mundo como um todo. O desacoplamento entre crescimento econômico, crescimento populacional e consumo de recursos naturais refuta a ideia de que a preservação e o mercado não podem andar lado a lado. Ah, você está usando dados para embasar sua posição. Você é um empirista. Você está contradizendo o que disse nos primeiros vídeos desta série. Brada triunfalmente nosso ativista ambiental. Não, querido justiceiro. Esses dados são apenas corroborações do que podemos deduzir logicamente, como já havia escrito. Trocas voluntárias são sempre éticas e mais eficientes. Do ponto de vista econômico, podemos deduzir que tanto empreendedores quanto consumidores levam em conta a disponibilidade dos recursos naturais no futuro em um ambiente de livre mercado. Lembre-se, capitalismo diminui a preferência temporal, isto é, leva uma mentalidade de longo prazo.
em decorrência da expectativa de que o consumo no futuro será melhor ou maior do que no presente. Por um lado, essa baixa preferência temporal faz com que empreendedores pensem não nos seus ganhos imediatos, mas sim nos seus lucros ao longo do tempo, fazendo com que procurem preservar os recursos naturais. Por outro, consumidores também têm interesse em conservar tais recursos. Se há um produto de que eles gostam e cuja produção dependa de certos recursos naturais, eles têm todos os incentivos para desejar que esses recursos não sejam exauridos. Portanto, à medida que abandonamos o socialismo, a tendência é de que conservemos melhor os recursos naturais. Daí decorre que a melhor estratégia para a preservação do meio ambiente é privatizar esses recursos, permitindo que seus donos lucrem com eles e satisfaçam as preferências subjetivas dos consumidores. Nesse caso, os donos podem defender e usar racionalmente tais recursos, evitando a tragédia dos comuns. Empreendedores podem desenvolver novas tecnologias que diminuam os custos, reduzindo o consumo de recursos naturais e que aumentem a produtividade, tornando o retorno futuro maior. Assim, novas tecnologias e maiores produtividades não são ameaças aos recursos naturais, mas sim estímulos para preservá-los.